Sim, finalmente começando o segundo episódio do Mal Passado ao Ponto, um podcast experimental em que a gente aborda de tudo um pouco. Eu sou Gilmar de Souto, estudante de rádio e TV e apresentador do podcast. E hoje eu tenho comigo na bancada Eduarda Santos, estudante de História, e Ítalo Ideão, que é estudante de Direito. Eu trouxe eles aqui para discutirmos um pouco sobre mitologia nórdica. Então, para você que não conhece muito sobre o assunto, pode ficar tranquilo e calmo, velho. A gente vai passar pela criação do universo, chegando aos deuses e contos, e por fim, até os dias atuais e suas representações na cultura pop. Olha que bonito. Então se liga aí, que agora é Valhalla. E aí, pra começar, velho, de onde é que esses mitos surgiram? E, assim, quem acreditava, a sociedade que acreditava basicamente eram os vikings, né? Majoritariamente, né, no caso. As lendas que chegam hoje pra gente são os que vieram daquela era viking ali, bem pré-cristianismo, né? Quando eles foram convertidos no cristianismo, se perdeu muita coisa, né? E é muito massa observar o reflexo social, que essa crença que eles tinham, a relação dela com a sociedade. Cara, a relação que dá pra enxergar traços do convívio, do dia a dia de um povo através da religião, que é a religião sempre vai ser o máximo dos ideais que um povo almeja alcançar, como onde deuses são guerreiros e saqueadores, o povo é saqueador, entende? Quando Deus ele tem a ira e gosta de monopolizar e ele é o único Deus, normalmente é o seu clero ali tende a querer monopolizar e colocar o seu Deus como único Deus. Bom, no caso dos vikings, os deuses eles eram praticamente guerreiros e basicamente todos no mundo viking, que era aquela parte da Escandinávia, os noruegueses e tal, pela terra ser um pouco infértil, eles buscavam mais essa questão da pilhagem, entendeu? Aí que entra, por exemplo, Odin, o pai de todos, e o seu paraíso almejado por todos, que é o Valhalla. Que tipo, eles precisavam de um incentivo a mais para poder, tipo, entrar na batalha, tá ligado? Tipo, querendo ou não, mesmo eu achando que eles são um povo bem avançado, o cara consegue tirar isso pela navegação, pelas armas, que eram de ótima qualidade, tá ligado? Eles principalmente tem até um contozinho, não conto não, na realidade, que tem um museu que tem, tipo, são 100 e poucas armas que eles criaram, que até hoje ninguém consegue entender direito, que a qualidade era bem acima do normal na época. Eles precisavam de um incentivo a mais. E esses deuses davam a força, a coragem, o encorajamento para eles enfrentarem a batalha. Existem vários guerreiros vikings que são famosos na mitologia e nenhum deles é piedoso. Nenhum deles é calmo. Os vikings, inclusive, eles eram conhecidos por serrarem os próprios dentes. Eles causavam dor a si mesmos, o que faziam os inimigos pensarem: nossa, se um homem é capaz de fazer isso em si próprio, imagino o que ele faria comigo. Eles eram corajosos, brutos, mas também tinham o seu lado intelectual. Outra coisa interessante, pegando o gancho de Ítalo sobre a questão social e a religião, fazendo uma comparação, tipo, a cultura e sociedade grega e egípcia, por exemplo, que tinha a divisão certinha. Os guerreiros estavam sempre mais embaixo das pirâmides, por exemplo, né? As pirâmides sociais. E já na cultura nórdica, não, eles estavam quase junto no topo, porque era um reflexo das crenças dele. E tu consegue ver isso não só na sociedade nórdica, tu consegue, tipo, quando tu se volta um pouquinho para a Grécia, tu consegue encontrar, por exemplo, os espartanos, aquela adoração toda, a guerra, em que os militares estavam no auge do status social ali. Tanto os caras serviam até os 65 anos de idade. Os caras iam pra guerra até os 65 anos de idade, o que era raríssimo o cara sobreviver. Aí os caras valorizavam a bravura acima de tudo. Cara, tu puxa um pouquinho pra Itália, por exemplo, que é aquele questão de Roma ali. Tu era altamente valorizado o militarismo, tanto que Júlio César, ele era um militar, ele ascendeu através da carreira militar. Na realidade, uma partezinha foi politicagem, mas boa parte do poder que ele conseguiu foi militarmente. Então, tipo, todas as religiões todas as culturas e tal, vão ter essa parte do militarismo, mas de forma mais atenuada. Dá pra visualizar melhor isso nos vikings, porque eles eram um povo que só fazia, além de, tipo, eles tentavam plantar e tal, eles eram ótimos engenheiros, como a gente já comentou, mas o foco deles eles eram tidos como os bons selvagens, né?
Mas o foco deles era matar, brigar E saquear. e trazer de volta as riquezas. Por isso que muitas divindades deles é justamente focada nessa perspectiva que eles têm. Exato, mesmo É um reflexo. o mais sábio dos sábios tinha um viés que era da guerra. Exatamente. A religião meio que, não sei se o povo controla a religião ou a religião controla o seu povo. Eu só sei que ela se adequa às necessidades de um povo, ou os costumes. A gente pode pular agora pra origem do universo. E aí, quer começar, Duda? Vou começar, tá? Tá. No princípio, ao norte ficava Niflheim, que era um mundo escuro, basicamente feito de gelo, sombrio, encoberto por uma névoa turva, enquanto que ao sul ficava Muspelheim, que nada mais é que o oposto disso, um reino feito basicamente de fogo, tudo lá ardia, enquanto que entre esses dois reinos havia o chamado Ginnungagap, que nada mais é que a garganta do abismo, onde lá era basicamente o nada. E aí, entre esses dois reinos, ocorreu um tipo de colisão. Daí começou o derretimento de alguns blocos de gelo. Desse derretimento surgiu a primeira vida, o primeiro ser vivo da história nórdica, que foi o gigante Ymir. Porém, ele não foi o único que surgiu desse derretimento do gelo. Também surgiu uma vaca, que é conhecida como Aldun, que dela jorrava um rio de leite e ele se alimentava desse leite, enquanto que a vaca se alimentava do derretimento das geleiras. Ymir acabou entrando em um momento de hibernação. Com isso, outro bloco de gelo se derreteu, dando a vida ao primeiro deus, que era Buri. O avô de Odin, que todo mundo conhece. Isso. E aí o gigante, da sua axila esquerda, nasceu a primeira gigante mulher, e entre as suas pernas nasceu o primeiro gigante homem. E aí eles tiveram o primeiro filho, que chamou-se de Bó. E aí de Bó, e também casou-se, e aí teve outros 3 filhos. Foi Odin, Vili e Ve. E aí, diante disso, esses 3 irmãos, e eles tiveram a brilhante ideia de matar Ymir, porque eles acreditavam que de Ymir a vida iria surgir. Com a morte de Ymir, era possível dar vida àquele local. E aí foi quando eles atacaram Ymir, mataram ele, e de cada parte dele, como por exemplo, o crânio dele era o céu, o cérebro eram as nuvens. E os ossos são as montanhas, né? Esses rochas, e a carne é a terra, se eu não me engano. Exato. E o sangue são os rios, mares, oceanos. E aí uma coisa importante é que os filhos de Ymir foi o ponto crucial da separação entre deuses e gigantes. Esses 3 deuses criaram uma espécie de muralha para que além dela ficassem os gigantes. Porque nessa batalha aí, eles não mataram só o Ymir, né? Teve um bocado de gigante que morreu, só sobreviveram 2, se eu não me engano, não foi? Sim, exatamente. E eles foram para trás de Cícides, que lá acabou virando o reino de Jotunheim, que era o reino dos gigantes. E aí, diante disso, né, os 3 se juntaram também. E aí eles pegaram 2 troncos de árvores e de um criou um homem e o outro criou uma mulher. Desse casal que foram começar a povoamento de Midgard. Existiam 9 reinos e Midgard ficava no meio desse reino. Por isso que tem esse nome de Midgard, que vem de Terra do Meio ou Terra-média, que foi até o que inspirou Tolkien em Senhor dos Anéis, a colocar o nome da região lá que os personagens ali estavam de Terra-média. E logo depois disso, o Odin, ele estava rondando e acabou rondando em Midgard e acabou achando um ninho de vermes. Quando ele foi olhar dentro, ele encontrou lá dentro os anões e os elfos. Aí ele olhou aqueles seres e ele conversando com eles, ele reparou que os elfos eram mais civilizados e os anões eram mais truculentos, mais brutos, mais carrancudos. Ele decidiu, esse pessoal aqui não deve ficar em Midgard, então vou dar-lhes a cada um o seu reino. Aí ele criou o reino de Alfheim para os elfos e Svartalfheim para os anões. Cada um pegou um reino, né? Cada grupo, por assim dizer, houve uma separação e cada grupo ficou com um reino. Uhum. Eles tinham a ideia de um mundo como se existisse uma grande árvore e em cada galho dessa árvore e cada galho
ficaria os mundos de cima, que eles chamam assim, que no caso são o mundo dos Aesir, que é Asgard, o mundo dos humanos ficavam no meio, no tronco, que era Midgard. E só que, por exemplo, lá nas raízes tinham uns mundos que eram mais obscuros, por assim dizer. O Helheim, que é o reino dos mortos. Então, até aí a gente tinha Midgard, que era o lado dos humanos. A gente tinha Asgard, que era o lado dos deuses Aesir, da linhagem de Bor, que era porque os deuses nórdicos têm uma divisão, né, bem clara assim, entre Aesir e os Vanir. Os Aesir são. Quando tu coloca e tu visualiza essas duas tribos de deuses na mitologia nórdica, tu também consegue visualizar os dois aspectos da cultura do povo. Os Aesir sendo um povo altamente, os deuses, uma tribo altamente militarista, em que a maioria é o famoso poucas ideias, né? Que são pessoas tempestuosas que valorizam a guerra. Os Vanir já são outro aspecto, que é um aspecto mais pacifista, sabedoria, plantio, colheita, fertilidade, entre outros aspectos. Então, era esses dois grupos, né, assim dizer, eram onde se dividiam os deuses. Aesir e os Vanir. Vanir. E aí a gente tinha já todos os reinos formados, que a gente tinha Midgard, que era o lado dos humanos, Asgard, que era o lado dos Aesir, tinha Vanheim, que era o lado dos Vanir, tinha Jotunheim, que era o lado dos gigantes, Muspelheim, que era o reino de fogo, e lá também viviam os gigantes de fogo, Svartalfheim, que era o lado dos anões, Alfheim, que era o lado dos elfos, Niflheim, que era o reino cheio de névoas e gelo que no início da criação, e por último tinha Helheim, que era o lar dos mortos. E um conceito que é legal a gente abordar em relação a como era a administração dos mortos, por assim dizer, na mitologia nórdica, era esse conceito de Hel e de Valhalla, né? Porque como eles cultuavam o combate, você era agraciado por morrer em combate, ou seja, se você morresse em combate, morresse com glória, com honra, e alguém visse você morrendo em combate, de umas valquírias, que eram servas de Odin, selecionavam os melhores guerreiros e pegavam a alma desses guerreiros e levavam eles até Valhalla, que era um salão que tinha em Asgard, onde os melhores guerreiros da história iam estar lá junto com Odin até o final dos tempos, até chegar o Ragnarok, que é uma espécie de é o apocalipse da mitologia nórdica. E nessa luta final eles iam batalhar junto com Odin. Eu acho interessante esse conceito porque, cara, muito provavelmente, se a gente for tentar explicar isso de maneira lógica, era o pessoal da classe dominante falando, cara, tu tem duas opções. Ou tu vai ficar aí tentando plantar alguma coisa nessa terra de merda aqui que não vai crescer nada, ou tu vai morrer em combate e tu vai passar a eternidade com Odin, comendo tudo que é de bom, bebendo hidromel e treinando até chegar o dia final do Ragnarok e lutar com ele lado a lado. Era dar um significado à morte, né? Para não morrer, simplesmente morrer e acabou. Na realidade, a religião sempre vai buscar um sentido em algo, em coisas que você não compreende até então. Como o povo escutava um trovão naquela época e imaginava, deve ser alguma coisa. Associaram logo ao barulho de ferreiro batendo em uma bigorna, no caso Thor. Ou carruagens. As inscrições, eu ia falar justamente isso, que as inscrições diziam que ou o Thor tava batendo com o Mjolnir na bigorna, ou então ele tava na biga dele, né? A bigazinha dele que soltava raios, né? Na realidade, o trovão era a bigorna e aqueles raiozinhos eram a biga dele, passando, ele andando com a biga. Isso aí é responsa, hein? Isso aí é coisa de anão. Tem uma biga que os pode puxa, velho. Isso é coisa de Tolkien, velho. Esse maravilhosíssimo panteão de deuses nórdicos dos Aesir, hein? O que é que tem pra falar aí do Odin, Duda? O Odin, ele é considerado o pai de todos, tanto pelo fato dele ter sido um dos primeiros deuses criados e também por ele manter essa postura de
de criador, de governante, porque na verdade ele é o governante de Asgard, né? É considerado Deus da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra. E também tem esse título de pai de todos, porque, tipo, se você pegar o tanto de colaboração que ele teve para a vida das raças, tipo, ele criou os humanos, ele criou os deuses da Aesir, ele, tipo, deu moradia pros elfos, pros anões, ou seja, ele tem acho que todo mundo respeita ele, menos os gigantes, né? Também porque será, né? Ele matou o paizão. E sim, ele tem a pira, né? De colecionar profecias. Só que uma super importante, que foi a gigante que falou pra ele, foi que o Ragnarok, né? O crepúsculo dos deuses estava próximo. E ela já lançou as braba tudo pra ele, né? De quem ia morrer, de quem ia se salvar, quem ia acontecer. O bicho já sabia que ia morrer também, então... E aí, ele é o pai de Thor também, de Thor, de Baldo, Vidar e Valia. Vale. O Odin tem essa pira de como ele sabe que vai acontecer, ele não faz nada pra tentar evitar. Na verdade, ele faz de tudo pra tentar adiar. Por isso que ele vai colecionando essas profecias e vai fazendo o possível. No caso, o Fenrir que vai matar ele aprisiona o Fenrir com antecedência. O Skoll e o Hati que vão engolir a lua, ele já aprisiona também eles dois. Só que quando aconteceu, isso foi irrelevante, porque de toda forma ele só fez adiar uma coisa que já tinha sido predestinada. E aí a gente tem Frigg, né? Que é a deusa da fertilidade. A Frigg, ela é esposa, né, do Odin. Do Odin. E governa Asgard ao lado de Odin. Então, assim, ela é considerada a deusa do casamento, da família, da maternidade. O papel da mulher nos Vikings lá era bem essa parada, porque apesar de ter as guerreiras, que até representadas também pelas Valquírias, tipo, não era toda e qualquer mulher que ia pro front de batalha junto com os caras, né? Apesar de existirem guerreiras vikings, era uma parada muito diferenciada na época, não era assim tão difundido como o pessoal imagina que é. Não era majoritariamente, né? Era uma minoria. Porque como tem esse mito das Valquírias, o pessoal já associa a maioria das mulheres na sociedade viking era guerreira também, mas era uma minoria. Existiam, mas era uma minoria. Justamente. E elas ainda, as Valquírias, ela era bem focada só nos comandos de Odin, né? Elas não eram livres guerreiras e tal. Elas ficavam sob o comando dele. Por isso que alguns falam que ela é considerada filha de Odin. Eu acho que a única deusa assim, da mitologia nórdica que é mais relevante em relação a combate é a Freya, que ela era a líder das Valquírias. Ela tinha autonomia de fazer o que ela queria, sendo que ela odiava lutar. Ou seja, ela era uma guerreira hiper mega foda que batia de frente com qualquer deus, sendo que ela não entrava em confronto direto. O último recurso dela era a luta, sabe? Aí depois eu acho que é o herói mais conhecido, o deus mais conhecido por conta dessa ascensão dos filmes da Marvel e dos quadrinhos, que é o Thor, o deus do trovão. Thor era um deus aventureiro, ele representava a coragem e a aventura. Ele era um deus aventureiro. Ele gostava de sair por aí, se aventurar e brigar e provar a própria força. Ele era uma bravura pura e inconsequente. Diferente de Odin, que já era guerra, sabedoria, guerra, entendeu? Táticas. O Thor era o, tipo, piscou, olhou pra mim, levava um pau. Vai pra nhanha. Vai pra nhanha. É como se fosse aquela criança mimada. Uhum. Ele é muito mimado. Ele tava destinado a morrer, né? Não. Também no Ragnarok. Pela serpente a maior serpente do mundo, né? Aí eles têm um combate no Ragnarok, né? Porém, ele consegue matar ela, atingir ela na cabeça. Toda a batalha parou pra assistir essa disputa. Quando ele mata a serpente, ele acaba caindo e fala que está morrendo pelo veneno da serpente. Dessa forma maravilhosa que o poderoso Thor, o maior guerreiro dos Aesir, morre envenenado. Só não é mais engraçado do que o do Baldo. E o Baldo, hein? Ele é o deus da luz e da pureza, basicamente, né? Ele não tem muito foco na história, é mais uma secundária, por assim dizer. Ele tinha esse lance dele ser intocável porque um dia a Frigg, que é mãe dele, ele era o filho favorito dela, né? Ele era tudo pra ela. E um dia ela sonhou com a morte dele. Ela com isso fez cada um dos seres jurar que jamais matariam o Baldo. Não só seres, né? Todos os objetos animados e inanimados. E ela fez cada um dessas coisas jurarem.
os homens, os deuses. E ela esqueceu só de uma coisa, do Visco. Ela esqueceu de fazer o juramento com o Visco. E o Loki, mais uma vez, acabou descobrindo isso. Falou: olha, vejo um potencial aí. Aí ele descobre que o Visco não jurou porque ele achou isso uma besteira. E aí ele usa isso, né, contra Baldo. Daí ele pega, transforma o Visco em um tipo de lança e dá pra o irmão do Baldo, né, que é o... Como é o nome? É Rod. Rod. Que é cego. É porque o Baldo tinha uma parada de ficar na festinha, tipo, ó, galera, eu sou imortal. Atira a faca aqui em mim, ó. Enfia a faca aqui no meu peito aqui. Pode. Aí a galera ficava, tipo, batendo no Baldo, dando facada e tal, só pra zoar. E o Loki aproveitou isso aí, né? Chegou no Rod e falou, ó, joga essa lança naquele cara ali, ó. Aí o Rod fala, não, velho, eu sou cego. Como é que eu vou mirar nele? Ô, Loki, relaxa, eu ajudo. Até que o Rod encravou uma lança de visco no peito do Baldo e o Baldo morreu. Somente. E como a gente já citou o Loki nessa historinha aí, vale a pena falar dele, né, velho? Eu acho que o Loki é o meu personagem favorito, hein? Porque ele é meio malandrão, ele é meio ladrãozão, ladino, espertão. Eu gosto de personagem assim, é do meu feitio, do meu agrado. Ele que fez a animação na mitologia nórdica. Personagens miseras são do meu agrado, eu gosto. É tão tal que o nome dele já diz tudo, né? O título que ele carrega, o Deus da Trapaça. Ele só tem filho, assim, normalzinho, né? Hela, que era a rainha do submundo, e tem quem mais? É o Fenrir, que é o lobo. É o pai de Hela, que é a deusa da morte. Ela que protege um dos mundos, que no caso é o submundo, O Hel. onde vão os mortinhos. Tem o Sleipnir, o cavalo, Esse cavalo é uma resenha. que o Loki se transformou em égua pra prejudicar um cara. E o cavalo o cavalo tava junto com o seu dono, viu a égua passando ali maravilhosa, foi lá e correu atrás da égua e traçou o Loki em forma de égua, e o Loki acabou engravidando desse maravilhoso cavalinho de 8 patas, que é o cavalo do Odin, que é o mais rápido, o ser mais rápido Só que ninguém sabe onde do ele mundo. ficou, né? Nesse Ragnarok, porque ele não ajudou Odin porra nenhuma. E a Jomungandr, né? Que é a serpente? É a serpente do mundo. Eu gosto dela, eu gosto. É outra do meu agrado também. Sim, essa serpente ela tem outra participação no Ragnarok, que é antes da batalha com Thor, ela estava roendo as raízes da Yggdrasil. Ela consegue roer e destruir a árvore, na verdade. E aí depois ela vai e treta com Thor. E ela é uma serpente grande pra caraca, ela dava uma volta no mundo, né? Sim. Não tem essa pilha. Os mitos contam isso, né? Que ela dava uma volta no mundo do tamanho dela. Tanto é que o Odin, pra fazer ela parar de crescer, foi lá, pegou a cauda da cobra e colocou na boca. Só para sacanagem do caralho. Só pra zoar. Tá, ele, como a gente falou, ele causou a morte do Baldo. O Mjolnir tem o cabo pequeno daquele jeito, o martelo do Thor, porque foi uma peripécia do Loki. Ele atrapalhou quando o Brock, o ferreiro, o anão, estava construindo. Ele tentou atrapalhar a construção para prejudicar o anão e saiu o cabo pela metade daquele jeito. Sendo que o tiro saiu pela culatra, né? Porque o anão usou aquilo usou o defeito como qualidade. Tipo, falou, ó, esse bagulho curtinho aqui, dá pra tu pendurar teu martelo no cinto, dá pra tu esconder na capa. Terminou que o Odin achou maravilhosa a proposta e o Loki acabou tomando no cu nessa história. E ele lidera, né, os exércitos dos gigantes. No Ragnarok fala que ele tava preso, e aí o Fenrir vai lá e solta ele, e aí ele é o representante da parte do exército mal, né, digamos, dos mortos. Ele é o representante, porque ele que vai guiar a galera do mal pra invadir Midgard e lutar. Então, já nos deuses Vanir, que são os deuses que os nórdicos cultuavam eles pela sobrevivência, não pelo combate, acho que a mais relevante é a deusa Freya, né? Aquela deusa mais relevante da dinastia dos Vanir. Ela é deusa de tudo ligado a uma parada mais carnal, né? Ela é deusa da sensualidade, da fertilidade, do amor. Ela era o equivalente ao Afrodite na mitologia grega. Tanto é que 90% da mitologia nórdica tentava fazer as coisas para tentar conquistar a mão dela. A Freya era a líder das Valquírias, né? Que eram as guerreiras que eram encarregadas de levar os guerreiros até Valhalla. Aí o irmão dela, o Frey,
tem muito o que falar dele, não. Ele tinha uma relação muito boa com os elfos, né? Ele é o dono daquele javali de ouro Da crista da crina de ouro, a crina, né? Com o cabelinho de ouro. que o Brock e o Sindri entregaram ao Odin e acabou por ficar com ele, esse javali. Eu não lembro como, mas eu sei que ele andava sempre com esse javali ao lado dele. É Skidbaldo, acho Skidbad, é uma coisa assim, né? Tem que estar bêbado pra poder conseguir falar. Esqueci. É, ele é um deus que representa a beleza também, né, velho? E o tempo e prosperidade, fertilidade, paz, alegria. E tinha o Njord, né, velho? Que o Njord era o deus do mar. Ele era casado com a Skadi, que era deus do inverno e da caça, e ele era muito cultuado porque ele era o deus do mar e uma coisa assim de navegação. E os vikings, como viviam muito tempo navegando no mar, e ele era conhecido por ser o protetor dos pescadores e dos caçadores também. Sobre os Vanir não tem como a gente ver, porque eles eram muito cultuados em relação à sobrevivência, mas eles não recebiam tanta. Eles não eram tão cultuados quanto os deuses guerreiros, que era em relação à guerra, ao saque. Vamos lá, Duda, o que é que acontece aí? O que é o Ragnarok? O Ragnarok nada mais é do que o conhecido crepúsculo dos deuses. Porque, na verdade, tem esse sentido, esse significado bem restrito, mas foi uma guerra entre todos contra todos. Entre guerras de homens contra gigantes, de gigantes contra todo mundo, de anões contra elfos. Ou seja, todo mundo tretou, todos os reinos. Por isso que foi um caos. E aí, desde o princípio, eles já tinham noção, já eram preparados para isso, porque Odin mesmo, né, sacrificou o próprio olho, como a gente já debateu sobre isso, pela sabedoria, devido ao fato dele já ter, como é que chama, as visões, né, sobre o Ragnarok. E aí, os primeiros sinais do Ragnarok foi um inverno bem longo. E aí ele pagou, né? Que ele achou que não era um sinal, mas não era só um inverno corriqueiro. Isso permaneceu durante, acredito que anos. E aí, diante disso, os dois lobos, dois lobos, né? São os filhos de Fenrir, o Skoll e o Hat. Que um engole a lua e o outro engole o sol. Porém, é bom lembrar, vale ressaltar, na verdade, que essa disputa não foi em Midgard nem em Asgard. Foi em uma região, tipo um local, já era destinado a isso, próprio para isso, que é o Vigrid, eu acho que é assim que se fala, Vigrid. E aí foi onde lá aconteceu realmente as batalhas. E aí, nessas tretas, quando todos começaram a se atracar, Loki e Heimdall foram os primeiros a disputar um contra o outro, mas ambos morreram. E aí, nisso, tipo, Odin e Thor tiveram uma morte tão, assim, digamos, meio que súbita, porque a trajetória deles foi de glória e tudo mais, porém a morte deles foi meio sem nexo. Mas ok, né? Tipo, o Thor, o mais poderoso guerreiro de todos, morre porque o inimigo dele cai sobre ele. É tipo, sei lá, sou o guerreiro mais fodão, mas morri de gripe. É isso. Tem sentido. E aí, nisso, né, Thor mata a maior serpente do mundo, no caso, a filhinha de Loki. Uma das filhinhas de Loki. A serpente cai por cima dele e o veneno dela consegue matá-lo. Acontece mais de uma vez com ele. Tão imbecil que ele é. Aí Odin vê essa situação. Quando ele olha pro lado, está o destino dele também de morte, que nada mais é que o Fenrir. E aí o Fenrir come ele, basicamente, engole ele. Vale ressaltar que o Fenrir é um lobinho assim um lobinho do tamanho de uma casa, né, velho? O Vidar ficou putaço. Foi lá e entrou na boca do Fenrir, partiu o Fenrir ao meio e vingou a morte do seu pai. O que é muito sem sentido. Vamos calcular as opções de Odin, como no Titanic, o cara podia ficar em cima da porta, na moral. O Odin poderia correr, simplesmente correr. Ele não pensou nisso, não. Tem um lobo aí, tchau, vou embora. Mas tu para pra pensar, tu é Odin, tu é guerreiro, tu acha que o Odin realmente ia fugir da luta? Agora olhando por esse lado aí, mas também ela da sabedoria, meu irmão.
Se ele sabia que ia morrer, que tava destinado a isso aí. Ele sabia que não ia ter como fugir do destino dele, não, velho. Ele tentou enfrentar o destino dele e perdeu pro destino. Eu não conseguiria ver, pegando o histórico do Odin, do Thor, não conseguia ver esses caras fugindo da luta. O Loki eu vejo tranquilamente, pelo histórico dele, mas o Odin, tu acha que ele fugiria da luta assim? Poderia fugir, jogar, arremessar a lança. A lança dele nunca errava o alvo. É aquele papo, né? Eles foram destinados a morrer. Eles já sabiam disso. Então, tipo, para eles morrer em batalha, era de boa. Eles diziam que quando o Ragnarok estivesse chegando ia ter alguns sinais, né? Que era primeiro ia chegar a morte do Baldo, e logo depois chegou o inverno que durou 3 invernos. É o inverno que passou 3 invernos seguidos. E teve uma terceira. Qual foi o terceiro sinal, então, ô Duda? Vocês lembram? Não é dos filhos de Fenrir que comem a lua e o sol, a escuridão. E depois disso que acontece o Ragnarok, tem a destruição total de 9 reinos e acaba por criar uma nova realidade, né? São quantas pessoas que sobrevivem, Duda? Porque acho que são 5 na real. São os 2 humanos, que eles se esconderam na Yggdrasil, na parte da Yggdrasil que conseguiu resistir. Foi o Vidar, o Baldo, que retorna dos mortos, e o Rod. E esses 2 humanos iam ser responsáveis por povoar a nova realidade, né? Eu acho que ele continua se tomando o nome de Midgard, apesar de não ser a Midgard original. Nos mitos não falam que teve mudança nos nomes, não. Só mesmo na Da geografia, por assim dizer. Velho, eu acho que hoje, assim, no mainstream mesmo, quem fala de mitologia nórdica, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça são os filmes da Marvel, né? O Thor. Que apesar de não ser fiel à mitologia nórdica, é inspirado na mitologia nórdica. A única parte que o cara representa legal o Thor é naquela parte que ele chama o cara, o Guaxinim lá de lebre e árvore, lebre, árvore. Tem o Thor da Marvel, tem uns lapsos de Thor nórdico muito massa. Tem uma parte de Vingadores 2, tá o Hulk fudido no chão, assim, porque ele matou um bocado de gente, de inimigo lá dos Vingadores. Aí alguém pede o relatório da missão pro Thor. Aí o Thor olha pro Hulk e começa a gritar que os portões de Hell transbordam com o grito de desespero dos seus inimigos. Aí depois ele começa a falar dos deltoides dele. E além de Vingadores, tem o quê? Tem a série Ragnarok. Tu assistiu do Ragnarok? Assisti, tô esperando até agora, mas... Tu gostou? Vou dizer, a única parte que eu gostei foi o final. Eu tava com a expectativa lá em cima. Eu também, fui super animada de assistir. Assim que eu abri o Netflix, tava lá. Só que, tipo, boy, não entendi nada. O Magno chega nessa cidade com a família dele, eles estão de mudança. E aí ele começa a ter essas transformações e ninguém entende ainda o porquê disso. Tão assim, né? Tão claro, porque eu não entendi o que de acho ele é, afinal. Eu acho que ele é meio que ele é um deus. Pelo que o bicho falou, ele é um deus. Porque do nada o bicho tava crescendo. Aí ele começa a ter essa conexão com os raios e tal. E chega o martelo, né, também. Pra ele, mas o que é bizarro é que pra ele pega um martelo e o martelo automaticamente vira um Mjolnir, sei lá que danada é isso. Tem American Gods. Eu não assisti American Gods, mas disseram que é boa. E a premissa da série é que, tipo, existem os deuses antigos, aí, tipo, a crença deles caiu muito, né? E a partir da globalização surgiram novos deuses, tipo, o pessoal começou a idolatrar, por exemplo, a mídia. Aí a mídia acabou sendo originalizada uma divindade, tá entendendo? Uhum. A internet, inclusive a globalização é o líder do panteão. Que massa. Olha aí que assertivo, hein? E eu nem assisti. É porque acho que tem todo um universo baseado em contos de Mitologia nórdica. assim, de Idade Média que são inspirados em mitologia nórdica, celta. Eu acho que isso aí entra na mesma categoria aí. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, até Harry Potter um pouco, né? Que tem algumas criaturas que são de originalidade nórdica, tipo os Trolls. Até naquela sériezinha mesmo de desenho, Desencanto, aquela animação. Também, né? Tem os elfos, o reino dos elfos. Assim, várias coisas têm referência, se a gente for parar pra analisar. É porque tem muita coisa que bebeu uma fonte nórdica, sendo que a mitologia nórdica, como não é muito difundida, essas coisas ganharam popularidade e outras coisas bebem na fonte dessa coisa. Por exemplo, o Senhor dos Anéis bebeu muito na fonte da mitologia nórdica. E muita coisa bebe na fonte do Senhor dos Anéis. Referências brasileiras, o filho do Ike Batista, né, também? Aí vai tomar. Vai tomar no cu.
Eu acho que a melhor coisa, assim, que eu particularmente na minha vida já consumi de mitologia nórdica disparada é o novo God of War, hein, velho? God of War 4, o jogo. Eu também acho a melhor coisa aqui em questão de mitologia nórdica, apesar que também há suas modificações, né? É, porque tem suas adaptações como qualquer produto, assim. Nenhum produto que for abordar mitologia, qualquer ela que seja, vai fazer 100% fiel, porque existe todo um roteiro de estrutura, contar histórias, e o pessoal vai precisar adaptar algumas coisas, senão a história não vai ficar bem estruturada. Eu tava vendo uma resenha do filme de Thor e a galera tava brigando nos comentários, porque o cara falou assim: essa bosta desse filme não segue a mitologia nórdica como é, sempre distorcendo. Aí o cara foi e disse: mas cara, Thor não é inspirado na mitologia nórdica. Aí começou o cacete lá nos comentários. E eu, minha gente do céu. É tipo, o que eu não gosto dos filmes do Thor na Marvel é que, assim, não tem problema nenhum você adaptar. O problema é você fazer uma adaptação ruim. O que foi que aconteceu, na minha opinião, com o Thor. Porque, tipo, você pega tudo isso que a gente falou aqui durante esse tempo e todos esses elementos, que tem tanto elemento mágico, assim, por mais que a mitologia nórdica seja uma loucura do caralho, que tem vaca lambendo gelo, e tem lobo comendo Deus, e tem uma cobra que dá volta no mundo, mas essa Tem um loucura. cavalo. E tem cavalo comendo Deus. Mas essa loucura que, tipo assim, os caras tinham que abraçar e fazer uma parada que seja visualmente muito massa, tipo, com enredo massa também. O que não acontece, tipo, o Thor é um deus e o filme se passa 80% numa cidadezinha tamanho de Ibiara, tá ligado? Não, mas na real, isso aí eu não me incomodei nem um pouco, pá. A parada que eu me incomodei mais foi no filme Thor Ragnarok, em que o Fenrir é um bosta, apesar que ela é forte pra caralho, ela é mais forte que o Odin. Mas o Fenrir é simplesmente o cachorrinho, ele não faz nada. Tá? Uhum. Ele não faz nada, ele é só um porra pra tancar o Hulk na porrada pra ele não estar lutando com a Hela também. Como é que eles vão explicar o Hulk pegando a ela e descendo o cacete, né? Não tem Uhum. como. O bicho deu um murro na boca do Jotu, não foi? Ele deu um murro na boca do Jotu e o bicho caiu ainda. Do Surtu. A personalidade do Hulk era pra ser de Thor. Exato, exatamente. Essa pegada aí, coragem e pouca inteligência. Tem um filme foda pra caralho que a gente não falou que tem a ver com mitologia nórdica, que é a lenda de Beowulf, velho. Ei, caramba, é sério. Fala aí. Quem estiver escutando esses podcasts até aqui e não assistiu a lenda de Beowulf, assista, pelo amor de Deus, que esse filme é maravilhoso. É uma animação, mas é uma animação maravilhosa, velho. Assistam, puta que pariu. É porque tem vários pontos, é porque a gente não consegue abordar aqui, sei lá, em 40, 50 minutos, 1 hora, toda a mitologia nórdica. Mas tipo, acho que a gente conseguiu dar uma conversada boa sobre o assunto e dar uma abordada legal.